Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E aí, pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. A palavra de Deus possa adentrar teu coração através desse vídeo. E que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja na sua vida, na sua família e na sua casa. Amém? Bom, eu estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para vocês. E mais uma vez falando sobre a palavra de Deus. Essa palavra que nos sustenta, que nos dá força, que é o norte da nossa bússola, porque sem ela nós não somos nada, tá bom? Bom, e hoje a gente vai falar sobre um tema que vem tocando no meu coração há algum tempo já, desde que começou tudo isso aqui no Brasil, essa pandemia do coronavírus, porque, como vocês sabem, a gente está sem missa, sem grupo de oração, sem atendimentos de confissão, né? A gente tá desamparado, entre aspas, né, desamparado, porque Deus nunca nos desampara. Só que a gente, por muitas vezes por causa de medo, por causa de angústia, a gente não consegue enxergar que Deus está com a gente. E partilhando com alguns irmãos, né, pelo WhatsApp, por videochamada, eles vieram me falar, né, vieram desabafar, se abrir, né, partilhar comigo, falando que eles estavam com medo dessas situações, eles estavam com medo de tudo isso, eles não estavam vendo um motivo, né, para ficar alegres, porque eles estavam sem Deus, estavam sem nada, parece que foi tirado tudo deles, a missa, os grupos de oração, tudo foi tirado deles. E até alguns deles falaram que estavam até perdendo a fé. Gente, imagine que sério, você está perdendo a fé em Deus por causa de uma situação dessa, né? Mas, remetendo um pouco à palavra de Deus, né? Essa querida carta de amor de Deus para nós, né, pro seu povo, que nunca, que nem eu falei, Deus nunca nos desampara. Isso aqui tá aqui para provar, porque se você tá triste, se você tá angustiado, se você tá sentindo aflição, lê a palavra, medita a palavra, que você vai se sentir melhor. Antes de entrar no nosso versículo, que tá lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, eu quero contar um pouco o contexto até chegar aqui. Depois que Jesus foi entregue, foi morto, foi torturado, morto, sepultado, que ele ressuscitou e ele subiu aos céus. Mas antes dele subir aos céus, ele falou assim, ó, eu tô subindo, beleza? Eu tô indo, mas, gente, fica tranquilo. Ele tá falando pros apóstolos, né, e pros discípulos. Gente, fica tranquilo. Eu tô indo, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque eu enviarei o Paráclito. Paráclito. O que significa essa palavra, Paráclito? Então, o Paráclito é o seguinte, como eu posso falar, um significado simples para Paráclito é protetor ou advogado. O que o advogado faz? Defende. Ponto. Beleza? Fechou. Passando os tempos, os discípulos, né, conta aqui na palavra que os apóstolos estavam dentro de uma casa, trancados, com as portas fechadas, janelas fechadas, tudo fechado, e eles estavam com medo de tudo que estava lá fora, das perseguições, porque eles estavam sem um líder, né? Eles estavam sem um líder, eles estavam desamparados. E eu imagino que eles estavam, imagino eles falando, gente, o que a gente vai fazer agora? Jesus foi embora e nos deixou desamparados, o que a gente vai fazer? A gente não tem força para nada. Eis que acontece o Pentecostes. O Pentecostes foi o quê? O derramamento do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E depois disso, os apóstolos, repletos do Espírito Santo, foram por todo o mundo levando a palavra de Jesus. E uma dessas palavras, e um desses apóstolos, depois que foi São Paulo, que foi convertido depois de muito tempo, depois ele escreveu os Romanos. Na carta dos Romanos, outro contexto também, levando para vocês, que havia muitas comunidades. Corintos, Roma, a comunidade de Filipo, inúmeras comunidades. E com isso, cada comunidade tinha uma preocupação, tinha um anseio, né? Porque, querendo ou não, eram os primeiros cristãos. E depois de tudo isso, a comunidade de Roma foi uma das mais afetadas pela perseguição e pelas mortes de cristãos, né? Porque o imperador de Roma na época era Calígula. E Calígula, depois de uma noite de bebedeira, uma noite de farra, de festa, acabou colocando fogo em metade de Roma. Um grande incêndio tomou conta de metade de Roma.
E o que ele fez? Ele acabou culpando os cristãos por isso, né? E o que acontece? Os cristãos foram brutalmente perseguidos, brutalmente castigados e brutalmente assassinados. Eis que, eis que nasceram os primeiros mártires da igreja. E para vocês terem noção, os cristãos eram feitos como eram feitos como poste, como um lampião para iluminar as ruas de Roma. Eles prendiam os cristãos em estacas e colocavam fogo nos seus corpos e eles iluminavam Roma, ou se não eram jogados nos coliseus para serem devorados por leões por pura diversão. E por que? Você deve estar perguntando, mas por que Leonardo está falando isso? O que a gente tem a ver com coisas de hoje? Eu vou explicar para você. Eu imagino os cristãos em Roma naquela época falando assim, com medo, né? Desamparados, porque eles não tinham, eles iam morrer, eles estavam com medo, estavam trancados em casa com medo, né? E ele fazendo um paralelo com a vida de hoje, como a gente está na nossa vida, diante desse vírus, diante dessa pandemia, diante de tantas mortes, de tantas pessoas infectadas, diante dessa quarentena. Nós também temos medo, também temos anseio, também estamos, entre aspas, desamparados, muitas vezes nós achamos, e por isso que muitas pessoas estão perdendo a fé. E é com isso, com esse contexto, eu vou ler para vocês na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é uma virtude comprovada, e a virtude comprovada é a esperança, e a esperança nunca vai nos decepcionar, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vocês viram? Gente, eu sei que a situação é muito tensa, é muito caótico, tudo que vem acontecendo, muitas notícias horríveis, tantas. Você liga a TV, é jornal atrás de jornal, só fala em coronavírus, o número de mortes, o número de infectados, você com medo também de contrair o coronavírus, você com medo de sair de casa, você com medo de nada disso melhorar. Mas eu tenho uma coisa para falar. Tenha paciência, tenha esperança, porque a esperança nunca vai nos decepcionar, porque como diz a palavra, porque a gente também tem que louvar a Deus também nas dificuldades. Se a gente louva a Deus quando está feliz, quando recebe uma graça, um milagre, no momento de felicidade a gente louva a Deus, agradece, a gente tem que louvar a Deus também nas dificuldades, que nem diz na palavra, ó. Cadê? E não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que as dificuldades produzem a perseverança, e a perseverança comprovada gera a esperança, e a esperança nunca engana. A gente tem que ter paciência. Eu sei que às vezes ficar em casa é chato, enche o saco, ficar de quarentena sem fazer nada, mas a gente tem que ter paciência. Uma paciência que nos vai fazer bem, porque essa paciência gera uma esperança e essa esperança nunca engana. E eu tenho esperança que tudo isso vai melhorar um dia em nome de Jesus. Você também tem que ter essa esperança que de tudo isso vai melhorar, que Deus está conosco. Deus nunca vai desamparar um filho. A gente tem que ter esperança, porque a esperança nunca decepciona, porque o Espírito Santo está conosco, porque, quando eu disse, Jesus subiu aos céus, mas ele também nos deixou o Espírito Paráclito, o Espírito que protege, o Espírito que defende. Então não tenha medo, não desista da sua fé, não desista de acreditar em Deus. Eu sei que o momento é difícil, eu sei que momento é difícil, é tenebroso. A gente está passando por noites escuras, como diria São João da Cruz. Mas é nessas noites escuras que a gente precisa procurar a Deus e ter esperança em Deus. Amém? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. E uma outra coisa, eu li aqui para vocês, mas depois medita mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário, porque a palavra de Deus nunca vai enjoar,
nunca vai ser o bastante. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai ficar apaixonado. Amém? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. E mais uma vez, tenha esperança. Porque a esperança nunca decepciona. Deus abençoe você, sua família e a sua vida.